um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Olha que coisa interessante. Era uma estrada que já não era tão usada, muito provavelmente porque novas estradas haviam sido abertas pelo Império Romano, que eram desbravadores, criadores de pontes, de estradas, e era uma estrada deserta. E nessa estrada vinha alguém muito especial para Deus. Filipe se levantou e foi. Depois nós vamos pontuar tudo isso aqui, vamos agora ler o texto de forma corrida. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. É bom lembrar que esse Candace não é o nome da rainha. Esse Candace é o título e a função, é a rainha mãe, é a rainha mor, tá? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. O homem era o indivíduo que cuidava de todas as finanças, não é? Ele era o ministro da economia da rainha da Etiópia e estava regressando ao seu país e, assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: olha a sensibilidade desse homem para com a voz do Espírito Santo. A sensibilidade desse homem, o nível de relacionamento dele com o Espírito Santo. Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, porque a leitura era feita em voz alta. Era uma prática. Os manuscritos sagrados deveriam ser sempre lidos em voz alta. E era isso que ele vinha fazendo. Esse homem tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor. Esse homem era um eunuco, e os eunucos eles não poderiam entrar sequer no templo. Está prevista essa lei no livro de Deuteronômio, que ele era amputado no seu órgão genital, porque todo aquele que cuidava do harém ou da rainha, que fosse do sexo masculino, ele tinha o seu órgão genital decepado, ele era amputado, ele era impossibilidade das atividades sexuais. Para quê? Para que não incorresse em um nível de envolvimento e tivesse que ter um sucessor no reino que não fosse legítimo, ilegítimo. Era uma prática da cultura ainda naqueles dias. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Tem muita gente como eunuco dizendo: eu quero entender, mas não tem quem explique. E de repente você é a resposta. E você está pensando que você não tem condições. Esse é um engano que o nosso adversário coloca continuamente na nossa mente, na nossa cabeça, para nos engessar, nos paralisar, nos impedir de ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Obviamente que aqui é o capítulo 53 de Isaías, que fala do servo sofredor. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Ele não entendia para quem o texto era destinado e a quem o texto se referia. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Que coisa maravilhosa, toda a Bíblia aponta para Cristo. Filipe, ele se apoia no texto do Antigo Testamento do profeta Isaías e apresenta Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Vamos prosseguindo. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água,
o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito que se você crê de todo o coração, então ele disse, creio que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha que coisa linda, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. Seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que coisa extraordinária nós temos aqui com o exemplo de Filipe. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os amados é que Filipe, ele obedece à liderança do Espírito Santo. Um genuíno discipulador, ele obedece, ele se submete à liderança do Espírito Santo. Versículo 26 diz, o anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Eu e você oferecemos muita resistência à voz do Espírito. Nós nos submetemos à voz do Espírito Santo. Nós aceitamos a direção do Espírito para a vida. Se você aceita a direção do Espírito, não precisa mais tanto questionamento, porque no capítulo 28 de Mateus, versos 19, o próprio Jesus em diante vai dizer que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. O que nós precisamos é nos render à autoridade das Escrituras. É bom lembrar que quem inspirou as Sagradas Escrituras foi o Espírito Santo. Então nós precisamos estar atento. O que é que te distrai? Quais são as suas prioridades? Você tem colocado o Espírito Santo como a sua prioridade? Nós temos também algo muito importante a aprender com ele, é que ele está se dispondo a saber detalhes da sua missão. Olha, você vai ali para Gaza, mas você vai pegar a estrada que está deserta. Ou seja, já era uma estrada que não estava sendo muito utilizada, porque muito provavelmente caminhos menores, estradas melhores já haviam sido abertas. Detalhes, você ouve com detalhes a orientação divina. Se você deseja ser um discipulador em potencial, que é o dever de todo cristão, discipular não é um favor que se faz, é uma ordem que se obedece. E se você reconhece a Cristo como Senhor, eu e você devemos nos submeter à sua ordem. E eu acredito que você vai ter a alegria que Filipe teve, a alegria que o eunuco também teve, desfrutou o deleite de comungar e de desfrutar da presença de Deus. Se você lembra, o versículo 40 termina com alegria. O eunuco regressa com uma alegria indizível, indescritível, nunca mais ou nunca outrora antes vivida por ele. Se você quer desfrutar grandes alegrias, o princípio é a obediência. Se disponha a obedecer. Nós temos aqui essa verdade que ele se dispõe a saber em detalhes a missão que lhe era confiada. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe o seu lugar de serviço no reino? Você sabe que mais bem-aventurado é dar do que receber, e esse dar necessariamente não são coisas únicas, exclusivamente materiais. Eu acho que a maior doação e a mais cara das doações é o dar de si mesmo, é o compartilhar com o outro. E eu sei que você tem muito a oferecer. No capítulo 28 de Mateus, o próprio Jesus disse, ide e façam discípulos de todas as nações. Versículo 29 agora, capítulo 8, versículo 29. Leiam comigo. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. De maneira clara. Quando o Espírito Santo ele fala conosco, ele fala com clareza. Fala com clareza. Se não está claro, aguarda a orientação divina. Agora, o que é interessante é que Deus fala de maneira clara com o diácono Filipe. De maneira clara,
de maneira clara. O Espírito Santo disse a Filipe, e aqui tem algumas palavras, alguns verbos, um princípio da hermenêutica. Quando eu for interpretar um texto bíblico, eu preciso primeiro mapear os verbos da frase, do capítulo, do texto. Por quê? O verbo é a palavra em ação. No verbo está a força da frase. Então, aqui tem duas palavras importantíssimas para um discipulador. E a primeira palavra é aproxime-se. E a segunda palavra é acompanha. Não pode haver discipulado sem aproximação e companhia. Não pode haver discipulado sem relacionamento. Discipulado é essencialmente relacional. Nós precisamos nos relacionar. Não tem como ser igreja sem criar vínculos de relacionamento. Não tem como ser igreja e viver como ilha. Nós não somos ilhas, nós somos pontes. Nós criamos vínculos. Que coisa maravilhosa! Aproxima-te e acompanhe-o. Discipulado é essencialmente relacional. Sem disposição para construir relacionamentos, o discipulado é inviável, é impossível. Nós precisamos diminuir a distância, nos aproximando uns dos outros. É porque nos falta intrepidez, coragem, para abrir a boca e orar, colocar a mão no ombro e dizer, conta comigo, para perguntar o que eu posso fazer para tornar a sua vida melhor. Isso nós temos que começar em casa, marido e mulher, isso tem que refletir na vida da igreja, e se não houver essa disposição, nós não vamos sentir a alegria de Filipe e do eunuco. Nós precisamos companhia de pessoas nessa jornada rumo à eternidade. Discipulado é o privilégio de ter o discipulando ao lado. Discipulado é a atividade de ter o discípulo ao lado. Você discipula alguém? Você edifica a vida de alguém? Você é edificado por alguém? Se isso não é uma realidade, é importante que você reveja. É importante que você busque agora, que você se aproxime e que você possa acompanhar e ser acompanhado por alguém. Versículos 30 e 31 agora do capítulo 8. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? Não tem ninguém para explicar. Tem muita gente com dúvidas, que para você pode ser uma dúvida simples, mas para quem está com a dúvida é muito importante. Você pode ser a resposta para muitas dúvidas. Você pode ser um instrumento para trazer clareza a muita gente. O que eu vejo agora é que Filipe ele procede de maneira sábia, demonstrando interesse ao ouvir o eunuco. Quando ele lê o profeta Isaías, ele se dispõe a explicar as Sagradas Escrituras. E a pergunta foi, compreendes o que você vem lendo? Filipe demonstrava interesse para a dúvida daquele que estava com as suas dificuldades. De repente a gente diz, tu pergunta muito, é tanta coisa, toda hora é uma dúvida, eu não tenho mais paciência para isso. Nós temos que ter essa disposição para ensinar. Uma verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que discipulado intencional pressupõe interesse em ouvir. Hoje a gente paga para ser ouvido. Os consultórios, as clínicas, elas estão cheias de pessoas fazendo terapia porque ninguém tem tempo para ouvir. O discipulado se dispõe a ouvir. Pressupõe também disponibilidade para compartilhar o que nós já temos aprendido. Se você já não é mais um bebê em Cristo, você é um adulto em Cristo, você precisa pegar na mão de um bebê e conduzi-lo à maturidade. Vida cristã não é para ser vivida sozinho, nem nos países em que há perseguição, nem na China, nem na Coreia do Norte, nem nos lugares onde a igreja não é livre. As pessoas não caminham sozinhas. Por que que eu e você
somos presunçosos em achar que a gente pode caminhar sozinho. Vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos diminuir as distâncias. Algo importante é que Filipe, ele maneja bem a palavra da verdade. Versos 32 a 35, vamos ler o texto, por gentileza. Versos 32 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Aí o texto é de Isaías, foi levado como ovelha ao matadouro. Agora vamos ao 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique. Olha a palavra explicar. A palavra exegese literalmente significa explicar. Nós precisamos entender para poder explicar. E, infelizmente, falta essa disposição. Interessante que naquele momento não tinha nem capítulo e nem versículo na Bíblia. A Bíblia, naquele momento histórico, não era dividida como nós temos hoje. Nem o Novo Testamento não havia sido compilado ainda. Mas o que acontece? Ele tinha plena clareza de que aquele texto que estava sendo lido era um texto do profeta Isaías. É alguém que conhece, que maneja bem as Sagradas Escrituras. Eu e você precisamos melhor nos relacionar com a Bíblia. Eu oro que Deus mobilize o seu coração para esse fim. Ele conhece a passagem da Escritura e ele também tem uma habilidade para aplicar. É aplicação. Para mim, na preparação da mensagem, o maior desafio é a aplicação do texto. E ele aplica o texto corretamente, porque o texto aponta para Cristo. Porque a finalidade do profeta Isaías era apresentar o Cristo. Filipe pega o texto do profeta Isaías e cumpre cabalmente o propósito do texto. Ele apresenta Jesus ao eunuco. Veja aqui no versículo 35. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Toda mensagem deve ser cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. A pregação de Filipe é cristocêntrica. Nós precisamos encontrar Jesus em toda a Escritura, em cada página das Sagradas Escrituras, porque elas nos conduzem a Cristo. Nós temos agora aqui o último aspecto importante a ser compartilhado, é que Filipe, ele faz a obra de forma completa. Ele é responsável no cumprimento da sua missão. Ele é plenamente responsável para cumprir cabalmente a obra que lhe foi confiada. Versículos 36 ao versículo 38. Diz assim, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito que se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é o nosso Redentor. Ele é o Deus vivo que se fez carne para a nossa redenção. A obra é cabal, é completa. Se Deus confiou você o privilégio de caminhar com alguém, não interrompa essa caminhada sem que Deus direcione para esse fim. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que o eunuco não tem que cumprir nenhum protocolo. A igreja exige alguns protocolos, por causa da administração da igreja, da boa ordem da igreja, não é? Mas na Bíblia, de fato, eu tenho que ser sincero, esses critérios não são estabelecidos. E se nós fôssemos trabalhar o aspecto só da condição de ser eunuco, nós já veríamos algumas dificuldades que ele teria dentro da cultura judaica, dentro da adoração. Ele sequer poderia adentrar o templo para adorar, porque ele era mutilado. E ele era gentil.
Ele não era nem um prosélito judeu. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que ele é um semi-prosélito, porque o prosélito era aquele indivíduo que não era judeu, mas adorava ao Deus de Israel. Ele nem para ser prosélito ele servia. Por quê? Porque ele era um homem mutilado, ele não atendia às exigências da lei para adorar o Deus de Israel. Mas que coisa maravilhosa, hoje se fala muito de inclusão, e Cristo ele fez a inclusão de pessoas mutiladas, de pessoas inclusive que tiveram seus sonhos interrompidos. Eu imagino que ele como homem, muito provavelmente um negro pela sua origem, muito provavelmente um homem saudável, um homem inteligente, porque ele era o ministro da economia da Etiópia, parafraseando com os dias atuais. Mas esse homem foi impedido de procriar, de ter descendentes, de ter filhos, mas ele tem a sua vida ressignificada em Cristo Jesus. Cristo, ele dá um novo sentido para as nossas vidas. E que coisa maravilhosa que esse homem tem sede de Deus. Mesmo não sendo judeu, ele vai a Jerusalém adorar o Deus de Israel, e de lá ele volta com a Bíblia, ele volta com o livro do profeta Isaías, e Deus se revela a ele. Eu tenho absoluta certeza que perto de você, perto de mim, estão centenas de pessoas que têm sede de Deus. Pessoas que têm até a Bíblia em casa, mas precisa de você. De repente, só basta atravessar a rua. De repente, só basta dar um passo. De repente, só basta estender a mão. A minha oração é que eu e você possamos estreitar o caminho. E a minha conclusão aqui com os amados é que no versículo 39 a 40, e agora eu quero ler os dois últimos versículos e concluir, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. Olha que homem cheio do Espírito Santo. Ele é trasladado pelo Espírito Santo. Coisas extraordinárias, que contando ninguém acredita. Mas Filipe foi visto em outra vez em Azoto. Já estava em outro lugar. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Mas ainda no versículo 39, eu quero finalizar com essa frase aqui. Este, ou seja, o eunuco, que não viu mais a Filipe, mas este o quê? Ele foi seguindo o seu caminho. O discipulado é a graça que Deus nos dá de estender as mãos para alguém na caminhada cristã até que ela possa caminhar sob seus pés, até que as escoras sejam retiradas, até que ela também possa ser um discipulador de outros. Mas olha que coisa maravilhosa o texto diz: e este seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Não era uma alegria qualquer, era uma alegria exultante, uma alegria transbordante. E quando nós cumprimos a nossa missão de discipular, o resultado é grande alegria para a glória de Deus. Quando nós cumprimos a nossa missão de evangelizar, mais missões o Senhor nos confia, porque agora Deus já havia levado para Azoto, para uma outra região onde ele também evangelizava. Eu quero lembrar você que na perspectiva bíblica você é um discípulo, e como discípulo você também tem o dever de discipular, você também é um discipulador. E a pergunta que eu quero que você leve para casa para refletir nessa semana: você deseja isso para a sua vida? Você não precisa responder a mim. Você responda àquele que tudo sabe, que tudo prescruta e tudo conhece. E eu oro que a sua resposta seja um sim. E essa resposta não fique só no mundo das ideias, mas se transforme na sua vida prática, para a glória de Deus.